Queridos irmãos e irmãs, sabemos muito bem que estamos hoje reunidos, adorando ao Senhor, em um culto, na qual foi denominado ou voltado para missões. E fazer missão é algo que envolve sentimento, amor, por aqueles que estão lá fora padecendo. Tem muita gente que pensa que fazer missão é tu sair de um espaço geográfico para outro espaço geográfico, ou até mesmo no sentido transcultural. Missão não se limita só a isso. Missão vai muito além da nossa imaginação. Porque fazer missão envolve renúncia, envolve comprometimento, envolve disponibilidade, envolve aptidão de se doar para a obra. Porque lá fora existem pessoas que estão prestes a descerem ao abismo, que estão prestes a perder a sua salvação, que estão prestes a nunca mais ter uma oportunidade. E acredite no que eu vou dizer para você aqui. Tem aproximadamente 5 minutos que eu estou aqui falando. E durante esses 5 minutos, já morreram mais de 500 pessoas em todo o mundo. Que por dia, desce à sepultura aproximadamente 150 mil pessoas. Dentre essas 150 mil pessoas, 70 mil nunca ouviram nem sequer falar de Jesus. Talvez por negligenciarmos a obra. Talvez por deixarmos o comodismo imperar em nossa vida. E é por isso que nos tempos atuais, Deus conta com pessoas dispostas a fazer a obra de Deus. E Ele tem levantado inúmeros profetas, Jeremias da vida, que estão dispostos a fazer, mesmo que for custar a tua vida, mesmo que for preciso derramar o teu sangue. Porque nos tempos atuais, é um tempo que estamos vivendo, que eu digo algo sem medo de errar. É os últimos minutos da igreja nessa terra. Só que Deus, em sua multiforme sabedoria, Ele quer alcançar o maior número de pessoas através da palavra personificada que é Jesus. Só que Ele vai usar um recurso humano para alcançar essas pessoas. E esse recurso é você, que está na presença de Deus. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Porque nos tempos na qual o profeta foi chamado para ser profeta, era um tempo que a nação de Israel vivia um declínio espiritual, por causa da sua apostasia teológica, na qual eles cometiam práticas idólatras. E se tem algo que deixa Deus irado, é a idolatria. Porque não existe esse negócio que Deus só quer você pela metade. Deus só quer uma parte de você. Deus quer você por completo. Até porque o Filho dele desceu aqui na terra, se encarnou, nasceu, cresceu como um ser humano, derramou o teu sangue sendo humilhado para pagar um preço incalculável e impagável pela nossa vida. É por isso que eu afirmo algo para vocês: não existe esse negócio que se pregam por aí, na atualidade, em muitos lugares, não aqui, graças a Deus, que eu já percebi que aqui tem crente compromissado com a palavra. Porque se pregam por aí que Deus só quer o coração. Tu pode viver conforme a vontade da carne. Porque naquele grande dia eu estava conversando isso com o pastor Edivan, que a salvação é só uma vez. Só que se fôssemos olhar para isso, é um pensamento errôneo. Porque lá em Mateus 24 diz que aquele que perseverar, este sim será salvo. A palavra perseverar diz respeito à resistência, à oposição, às dificuldades, às adversidades que nós iremos encontrar na nossa caminhada cristã. Porque se pregar um dia para alguém que está me ouvindo, que servir a Jesus é um mar de rosa, pregaram mentira para você. Porque servir Jesus não é um mar de rosa.
Porque o próprio Jesus, enquanto exerceu seu ministério terreno nessa terra, ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Essas aflições diz respeito a todas as perseguições, a tudo que nós iremos enfrentar em nossa caminhada cristã. Porque servir Jesus não é fácil, é espinhoso. Só que mediante a esse espinho que nós pisamos na caminhada cristã, existe uma coroa de glória reservada para cada um de nós, não nessa terra passageira, mas sim em um mundo vindouro, a saber, na eternidade. E é por isso que Deus tem levantado os profetas Jeremias da vida. Em que sentido? Eu vou simplificar para você entender. O profeta Jeremias foi alguém que viveu em um vilarejo chamado Anatote, um espaço geográfico que distava 5 quilômetros de Jerusalém. Talvez o profeta Jeremias era alguém que a sociedade não via, os teólogos não via, os pastores não via. Só que existia alguém que estava vendo Jeremias. Mesmo que diante da perspectiva humana, talvez tu olha para você e diz: eu nunca serei o que eu penso em ser, eu nunca irei aonde eu quero ir. E eu quero dizer algo para você: você será além do que você pode imaginar. Por quê? Porque existe uma projeção profética lançada sobre a tua vida que tu nem imagina o tamanho. E é por isso, meu irmão, que talvez tu está enfrentando dificuldades, adversidades, e não está entendendo o porquê. E pasme no que eu vou dizer para você: o que tu enfrenta hoje é uma preparação para o que Deus vai te apresentar logo ali na frente. Mas primeiro Ele vai te preparar, primeiro Ele vai te estruturar. E eu já vou dizer algo para você, para tu ficar ciente: estrutura não se adquire somente com conhecimento, estudo na palavra. Estrutura se adquire mediante ao sofrimento na caminhada cristã. Por que é preciso adquirir uma estrutura com sofrimento? Para que quando tu chegar lá na frente, ver o peso que Deus revelar sobre a tua vida, tu se lembrar de uma só coisa: que tu não está lá porque tu merece, tu não está lá porque tu é bom, tu não está lá porque tu só é um bom orador, tu é um teólogo, não. Tu só está ou chegou lá porque Deus levou você a um patamar elevado que tu nunca pensou que tu poderia chegar. Foi o que acontece com Jeremias. Era só um profeta anônimo, na qual ninguém não conhecia, a não ser os seus vizinhos do vilarejo na qual ele residia. Só que certo dia, diante daquele declínio que a nação enfrentava, Deus vai chamar um profeta que ainda não estava corrompido, porque todos os outros que estavam lá tinham se corrompido, tinham se perdido com as suas idolatrias, abandonando ao Senhor, mostrando a sua ingratidão, esquecendo do que Deus fez lá no passado com mãos fortes, resgatou do jugo maligno do Egito, para fazer daquele povo um povo eleito, chamado e escolhido. Só que não é diferente nos tempos atuais. Muitas pessoas obtêm vitória, obtêm respostas, mas quando chega lá na frente, esquece que foi Deus que deu vitória e respondeu com a resposta que precisava. E é por isso que Deus muitas vezes Ele permite entrarmos em situações na qual nós pensamos: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Mas mediante situações que o próprio Deus permite você adentrar, quem é crente de verdade vai concordar fielmente com o que eu vou dizer. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é os momentos que nós mais buscamos a Deus, mais nos humilhamos. Tu lembra do que eu disse? Que é diante do sofrimento para adquirir uma estrutura, porque no sofrimento tu vai buscar mais a Deus, tu vai ter mais intimidade com Ele. E não adianta, meu irmão, querer chegar
a um nível elevado na obra de Deus, sem antes se renunciar, se prostrar, se humilhar, buscar diante do Senhor. Então Deus permite certo tipo de situações. Só que eu imagino o profeta Jeremias tendo que rejeitar, tendo que enfrentar a rejeição, não ser visto por ninguém, talvez até mesmo ser chamado como um profeta insignificante. Só que os olhos que é como chama de fogo já estavam de olho em Jeremias, vendo ele como alguém que foi chamado às nações, não para pregar uma mensagem popular, igual nos tempos atuais, que tem se pregado por aí, que Jesus dá casa, que Jesus dá carro, que Jesus dá vitória. Jesus dá tudo isso, mas antes de Ele te dar tudo isso que é acrescentado, primeiro Ele prepara o seu coração para você receber o que Ele tem para você. Aí eu imagino Jeremias, filho de sacerdote Ilquias. O nome Jeremias no hebraico significa o Senhor edifica, ou também o Senhor lança. O Senhor edifica num sentido de exaltação, o Senhor lança num sentido chamado missionário que estava sobre a vida de Jeremias. Jeremias tinha aproximadamente 25 anos quando Deus se apresenta para Jeremias e diz para ele: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. É perceptível que o vínculo direto com Deus não foi só em Gênesis capítulo 1 verso 26, quando ele forma o homem do pó da terra. Com base nesse texto, percebemos que até hoje Deus tem uma ligação direta, até mesmo com o feto que está sendo formado no ventre materno de uma mulher. Só que mais além do que isso, Deus em sua presciência, antes de Jeremias nascer, já tinha um projeto divino arquitetado sobre a vida do mesmo. Aí ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ele é o Deus que está lá no futuro vendo quem você será. E te santifiquei, já estava separado para uma obra específica. E as nações te chamei como profeta. Naquele momento, quando Deus fala isso para Jeremias, eu imagino Jeremias tomar um susto que foi inevitável. Ele vendo o tamanho da projeção profética que Deus apresenta para ele, e ele vai dizer em uma relutância: eu sou só um menino, eu ainda não sei falar. Só que Jeremias, quando ele disse que ele era só um menino que não sabia falar, talvez ele estava exemplificando a sua pequenez diante de pessoas grandes, versadas, doutoradas, com base na palavra. Só que Deus, Ele não está à procura dos grandes. Deus está à procura daqueles que é pequenininho, que estão dispostos a fazer a sua obra por excelência. Porque existem muitos grandes por aí nos tempos atuais que se vendeu, se corrompeu, já não faz por excelência, já não faz para agradar a Deus, mas sim para agradar ao homem. Mas ainda creio na geração na qual nós vivemos, que Deus tem levantado o profeta Jeremias, que não prega mensagens populares, mas sim mensagens impopulares, que confronta o pecado, que confronta o pecador ao arrependimento. Porque não adianta eu subir uma tribuna como essa e começar uma mensagem popular, não vai edificar nada. Logo ali na frente tu pode ser frustrado, mas quando eu prego uma mensagem popular, tu pode até tomar ódio de mim, mas uma certeza eu tenho: tu será confrontado por esta palavra, até que você reconheça que está em pecado, se arrependa dos seus maus caminhos e seja edificado para a glória de Deus. Vemos um contraste entre o profeta Jeremias e o profeta Jonas. O profeta Jeremias, ele diz: ainda sou uma criança. Só que não vemos mais ele dizer: eu não vou. Só que o profeta Jonas, diferente de Jeremias, ele, além de renunciar à incumbência que foi colocada sobre a vida dele, ele foge. Só que o profeta Jeremias, mesmo vendo a sua pequenez,
mesmo talvez olhando com a sua insignificância diante de homens. É aqui que eu queria chegar. Eu imagino Jeremias lançando essa pergunta retórica, que é o tema desse congresso: como eu vou dizer não para o teu chamado? O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é quando aquele que pergunta tem a resposta ou ela é sem resposta. Só que normal é, pastor Edivan, nós vermos Deus lançar pergunta retórica para nós, em sua multiforme sabedoria. O que não é normal é nós fazer uma pergunta retórica para o dono de toda ciência e sabedoria. E eu quero lançar essa pergunta sobre a tua vida: como que você vai dizer não para o seu chamado? É aqui que eu vou começar a pregar. Porque tu olha para você, aonde você estava antes, olha da onde Jesus te tirou, olha de onde que Ele te arrancou, para hoje tu adentrar uma casa como essa e dizer que não vai fazer a obra. Mas se tu tivesse lá no mundão ainda, tu já tinha descido à sepultura, tu já estava enterrado, a sua alma estava sofrendo, condenado. Mas olha você aqui dentro desta casa, mandando glória para aquele que é digno de honra, glória de Jesus, louvor. E eu te pergunto, como que você vai dizer não para o seu chamado? Enquanto você está com a vida boa, lavada, remida pelo sangue de Jesus, existem pessoas lá fora que neste momento estão descendo à sepultura sem ouvir a palavra. Existem pessoas lá fora neste momento que perdeu a sua vida sem salvação. O problema não é morrer sem Jesus. O problema maior é a separação eterna de Jesus. Só que sabe o que acontece? Nos tempos atuais que nós estamos vivendo, o diabo ele tem bagunçado. O diabo ele tem feito uma baderna por aí. E eu afirmo isso aqui para você sem medo de errar. Talvez se nós que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, usássemos o poder, a autoridade que foi outorgada sobre a nossa vida pelo próprio Jesus, como vemos em Lucas 10:19, eis que eu vos dou poder e autoridade. Talvez Satanás não estava bagunçando como ele bagunça agora, porque até mesmo o diabo, que é um ser espiritual, ele só chega onde Deus permite ele chegar. Tu quer uma base bíblica? Tu lembra quando ele veio pedir para Deus tocar em Jó? Para ele tocar em Jó? O que Deus disse para ele? Tu pode tocar em tudo, menos nele. É perceptível a limitação desse ser. Só que você que está me ouvindo aqui hoje, se tu soubesse o tamanho do poder que foi liberado sobre você, tu não teria medo de ir naquela boca de fumo, colocar o dedo na cara daquele traficante e falar com ele: ou tu aceita Jesus e sai dessa vida, ou senão tu vai morrer e vai queimar eternamente no inferno. Tu não teria medo de chegar até aquela pessoa que está na prostituição e dizer: ou tu sai dessa vida e aceita Jesus, ou você vai descer à sepultura sem salvação. Tu não seria corajoso de subir numa tribuna como essa e se acovardava de chegar em seu pai e sua mãe e dizer: mãe, pai, Jesus te ama, Jesus pode te libertar, Jesus pode te transformar. Porque a missão não se inicia eu sair de uma cidade para outra, de um estado para o outro. A missão pode ser iniciada na tua casa e você tem negligenciado a missão que Deus colocou sobre você. Porque quando Jesus ressuscita, ele mesmo disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É assim a acepção de pessoa, meu irmão. Não tem esse negócio de eu querer vir aqui pregar somente para crente, mas não querer pregar para um traficante, para uma prostituta, para um alcoólatra. É para toda a criatura. Talvez tu tá pensando: Diego, irmão, eu ainda não sei pregar. Ah é? Tu não sabe pregar, mas tu sabe dizer uma palavra que tem o poder suficiente de jogar cadeias por terra, quebrar as correntes. E que palavra é essa? É tu chegar na cara daquele que a sociedade rejeita, que a sociedade diz que não vale nada, e dizer para ele: Jesus te ama, ainda tem jeito para a tua vida, ainda tem jeito para você. Mas por causa da tua covardia ou da nossa covardia, acabamos não falando o que devemos falar. Começa a fazer uma análise aí. Quantas pessoas, isso serve até para mim, nós já deixamos de pregar a palavra,
Quantas pessoas nós já deixamos de anunciar a palavra? Por quê? Por negligenciarmos a obra. Ah, é? Calma que tem um ônus chegando para a tua vida. Deus disse para Ezequiel no capítulo 3, verso de número 19: tu sabendo que o ímpio morrerá e tu não avisar, eu requererei de você o sangue dele. Esse requerer diz respeito a um castigo, a uma cobrança, a uma conta que há de chegar. Mas tu avisando o ímpio e ele não ouvindo a palavra, tu está isento do sangue dele. Sabe o que é que Deus está falando para alguém aqui? Está na hora de tu usar a autoridade que eu te dei, colocar o dedo na cara de quem for para colocar, falar para Satanás que quem manda lá não é ele, que quem manda é Jesus da Galileia, e dizer que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva e que Jesus ainda leva para morar lá no céu. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que Deus, Ezequiel 33:11, não sente prazer na morte de um ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Tu lembra do que eu disse? Ele não sente prazer na morte de um ímpio. Só que ele não vai fazer um feito miraculoso, se apresentar diante de alguém que às vezes não tem vida com Deus. Às vezes até chega a dizer: se Deus falar comigo, eu aceito. Aí eu pergunto para você que não aceitou Jesus ainda: tu é digno de Jesus falar com você? Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas Ele não vai fazer um sinal miraculoso para salvar nenhum ímpio, até porque o maior sinal já feito foi o Filho dele se despir da glória, descer aqui na terra, se encarnar, morrer e entregar a vida dele por mim e por você. Agora Ele usa a ferramenta que sou eu, agora Ele usa a ferramenta que é você, para transmitir essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, essa verdade que salva. Porque independente, meu irmão, aonde quer que o ser humano está, pode ser um traficante, uma prostituta, pode ser o maior homicida do planeta, a obra de Deus é salvar, é libertar, é transformar, mas Ele vai usar nós para transmitir essa palavra que salva. Escuta, eu sei que não é fácil. Já aconteceu comigo de eu ir na rua pregar a palavra, e a impressão era que eu estava pregando para as paredes, com mais de 20 pessoas me ouvindo, mas a impressão era: meu Deus, parece que eu estou pregando para as paredes. Tua obra tu fez, tu está isento do sangue daqueles. Naquele grande dia não haverá justificativa, mesmo que as pessoas não te ouçam, mesmo que as pessoas não dêem ouvido para as palavras que você está dizendo, pode ter certeza, algum efeito ela vai surtir no coração daqueles que ouviu. Eu sei que não é fácil tu pregar para as pessoas e eles não darem crédito para a palavra, mas independente se vão dar crédito, se vão ouvir, se vão te escutar, continue pregando a palavra, continue anunciando a verdade, continue transmitindo, porque ela tem poder de libertar, ela tem poder de transformar, ela tem poder de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Faça como o profeta Jeremias. O povo não deu crédito para a mensagem de Jeremias, sofreu inúmeras tentativas de assassinato, passou por prisões, foi humilhado. Sabe o que me chama a atenção de Jeremias? Que mediante as lutas, as situações que ele estava enfrentando, ele não deixou de pregar a palavra. E qual era a palavra que Jeremias pregava? Não é o que o povo quer ouvir, não, é o que Deus mandou ele pregar. Que o reino do sul ia cair diante da Babilônia, e era iminente o castigo de Deus sobre aquela nação. Só que existe um porém: se o povo ouvisse a palavra que foi pregada, talvez Deus poderia anular a sentença que já havia sido decretada. E eu te dou uma base nisso daí. Às vezes até parece que nós pregamos e não surge efeito nenhum. Mas tu lembra do profeta Jonas? Quando Deus manda ele até Nínive pregar, a palavra de Deus não foi uma palavra que eu estou pregando igual aqui hoje: se arrependa, se conserta, por causa do tempo em que nós vivemos, que é o tempo da graça. A palavra que Deus deu ao profeta para entregar foi uma palavra de juízo.
E qual foi a palavra? Dentro de 40 dias eu vou varrer essa cidade do mapa, diz o Senhor. Só que sabe o que me chamou a atenção? O povo tinha tempo o suficiente para desaparecer da nação. O povo tinha tempo o suficiente para sumir. Mas sabe o que mexeu com o povo? O confronto da verdade. Mediante a este confronto o povo se arrependeu. Mediante ao arrependimento, Deus anulou o juízo sobre aquela cidade. Só que o profeta Jonas é o tipo de crente que quer estar bem, mas não quer ver aquele que vive na perversidade bem, mas deseja a morte. Eu já vi crente dizendo: tomara que Deus mata, tomara que morre. Aí eu pergunto: se fosse um filho nosso que estivesse lá, se fosse um irmão nosso que estivesse lá, não peça a Deus para matar, o desejo que Deus mate ninguém, mas peça a Deus para salvar, transformar, libertar. Porque se um dia eu estou aqui pregando, ou você também está aqui nesta casa, Deus usou algum profeta para colocar o dedo na nossa cara e dizer: se arrependa, se conserta, se converta. Existe um futuro promissor para a tua vida, existe uma coroa de glória reservada para você, e nós sabemos do que está reservado para nós não iremos querer também para aquele que está perdido no mundo, só se nós não tivéssemos convertido verdadeiramente. Porque aquele que não se converteu, ele não ama, ele não perdoa, ele não está disposto a fazer a obra. Mas aquele que verdadeiramente se converte a Jesus é igual o profeta Jeremias. Ele chora pelas almas proclamando o evangelho, ele sofre pelas almas proclamando o evangelho, ele é humilhado, mas ele não deixa de proclamar o evangelho de Jesus Cristo, para que pessoas sejam alcançadas, assim como um dia ele também foi alcançado por essa palavra que liberta, que transforma e que salva. E os tempos que nós estamos vivendo é um tempo em que tem tido escassez de profetas verdadeiros, compromissados com a verdade, compromissado com a obra, compromissado com a palavra, compromissado com a propagação do evangelho. Porque nos tempos atuais há pessoas que não vão numa rua pregar, há pessoas que não pregam em qualquer lugar, há pessoas que não vão em lugares humildes. Até parece que essas pessoas foram maior do que Jesus, foi maior do que o apóstolo Paulo. Porque o que me consta e vemos na Bíblia, Jesus prega os seus melhores sermões para uma só pessoa. Paulo pregou sermões de casa em casa. E por que nós, servos de Jesus, nos tempos atuais, indignos, mas recebemos o favor não merecido, não iremos pegar para aqueles que precisam e necessitam ouvir a palavra? Porque enquanto, meu irmão, estamos servindo a Jesus, estamos na presença de Deus, existem pessoas dentro do Brasil que nunca ouviu falar ou da palavra de Deus. Existe uma cidade chamada Belágua, no estado do Maranhão, que uma conhecida está fazendo uma obra missionária lá. Tem pessoas lá, pastor, que nunca ouviram falar de Jesus. Talvez por um crente ver que o lugar não é popular, não é propício para lotar de agenda, não vai. Só que ainda existem os profetas Jeremias da vida e as profetisas, que têm coragem de ir em lugares para alcançar outras vidas, assim como ele também foi alcançado pela graça, mediante ao poder da palavra, mediante a propagação do evangelho. E permita-me dizer algo aqui para você. Talvez você não vai gostar, mas eu vou dizer, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que tem endereço para a vida de pessoas. Saia da zona de comodismo que você está vivendo, vai para o campo missionário pregar a palavra. Saia dessa zona de comodidade que tu está. Enquanto tu está na frente do teu sofá assistindo Netflix, tem pessoas sendo assassinadas cruelmente sem ouvir a palavra. Enquanto tu está na frente do teu celular conversando da vida dos outros, tem pessoas neste momento que tu poderia pregar a palavra e não pregou e perdeu a vida sem a sua salvação. Mas a chegar um dia na qual o Senhor pessoalmente vai entregar a fatura para você.
Se uma fatura terrena às vezes é cara, imagina a fatura divina. Se eu fosse você, começava a fazer mais pela obra. Se eu fosse você, começava a se doar mais para a obra. Se doa mais, meu irmão. Se entrega mais. Tem pessoas lá fora precisando de ouvir esta palavra. Tem pessoas lá fora que precisam ser resgatadas e transformadas. Tem pessoas lá fora que têm chamados proféticos às nações. Só que Deus não vai fazer intervenção miraculosa nenhuma. Deus usa nós para ministrar sobre a vida deles o que é que Ele tem com cada um. Então permita-me dizer algo para você, pelo amor de Deus. Pregue mais a palavra, anuncie mais a verdade, propague mais essa palavra salvadora, redentora, libertadora, que um dia te salvou e tem poder de salvar o traficante. Eu sei que tem muitos lugares, meu irmão, que nós como seres humanos vamos ter medo. Eu mesmo sou um desse. Já tive medo. Terrível. Vou tomar um testemunho rápido aqui, já volto para o texto. Eu me lembro que um dia, há uns 2 anos atrás, eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, pastor. E eu confesso, eu tive medo, porque eu nunca vi tanto armamento pesado igual eu vi dentro daquela favela, chamada Rocinha. Eu me lembro que eu preguei a palavra numa igreja, e após pregar a palavra, o pastor falou: agora nós vamos evangelizar. E por que eu estava com medo? Porque eu postei um vídeo na internet que eu fazia sinal de uma facção criminosa que é oposta àquela facção daquela favela que eu estava, mesmo eu nunca ter pertencido a facção nenhuma. E eu pensei: oh meu Deus, o pastor vai inventar de evangelizar nessa favela que não tem nem como eu correr e desaparecer. E eu entrei com a máscara no rosto. Quando eu saí de novo, eu estava indo com a máscara, e o pastor falou comigo: pastor Divão, meu filho, você está ficando doido? Eu falei: por quê? Está andando de máscara dentro da favela? Eu falei: não, pastor, é por causa do coronavírus. Não, meu filho, lá que você é doido, não usa máscara aqui não. E eu fui. Tô bem eu descendo um beco, Marcos Paulo, me veio um traficante na minha direção. Na hora que ele me olhou mal encarado para mim, o homem Diego já tremeu na base. E ele falou comigo: você aí, eu conheço você. Eu falei: meu Deus do céu, conheceu do vídeo, pastor? Eu falei: e agora? Você é aquele pregador que tem um vídeo assim, assim? Eu falei: sou eu mesmo, meu irmão. Quando eu tive medo, a voz do Espírito bradou e falou: maior é o que está contigo do que quem está nele. Naquele momento eu me enchi de coragem. Eu falei: tu me conhece de onde? Ele falou: conheço você da internet. E eu achando que talvez ele ia dar uma bronca em mim ou falar algo por causa do vídeo. Não, ele se prostrou diante e falou: bem, esse servo de Deus, ora pela minha vida, eu quero receber uma oração sua. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Quando Ele te enviar no reduto de Satanás, não precisa você ter medo, porque aquele que aterroriza você terá que bater continência diante da presença que está habitando dentro de você. Não adianta o diabo achar que é brabo, que faz e acontece. Existe um Senhor que é maior do que ele, na qual Lucas, de número capítulo 12, verso 21, diz que ele é mais valente do que o diabo. Onde Jesus chega, meu irmão, não tem lugar para Satanás não, pastor. Onde Jesus chega, irmão, não tem lugar para o diabo falar, levantar o tom de voz não. Onde Jesus chega, Satanás tem que calar a boca, porque ele reconhece que alguém superior do que ele chegou no território que ele acha que governa e que domina. Então permita-me dizer algo para você aqui, preste atenção nisso daqui. Comece aí aonde tu tinha medo de ir. Comece a evangelizar onde tu tinha medo de evangelizar. Comece a pregar para aquele que na tua ótica humana tu olhava: eu não tenho coragem de falar para ele, eu não tenho coragem de pregar para ele. Comece a usar essa autoridade que está sobre você, porque essa autoridade não é qualquer autoridade. Jeremias está pregando. Lançaram ele no calabouço.
expulsaram ele do templo. Só que sabe o que me chama a atenção de Jeremias? Que ele não era igual uma geração que em muitos lugares aí é mimada, na qual não pode um não pode haver uma palavra mal lançada de um irmão, já quer sair da igreja, já quer sair da obra, quer parar de fazer a obra, já quer abandonar Jesus. Aí sabe o que eu acho engraçado, missionária Edma? É que quando estava lá na mão de Satanás, sendo a marionete dele, o diabo pisava, o diabo humilhava, o diabo ridicularizava e não pensava sair da presença do diabo. Aí na presença do Senhor Jesus, o grandão da Galileia, não pode passar por uma provinha, por uma luta que já quer abandonar Jesus. Eu afirmo, se tem alguém neste meio que tem esse pensamento, tu não está convertido. Tu precisa se converter novamente. Tu precisa se entregar para Jesus novamente, porque quem está convertido verdadeiramente é igual aos nossos irmãos em Cristo, que neste momento está lá na janela 1040, perdendo a sua cabeça, mas não está negando o nome de Jesus, perdendo a sua vida, sendo martirizado pelo nome de Cristo, mas está continuando pregando a palavra. Sabe o que eu quero dizer? Nós temos que agradecer e levantar as mãos para o céu, que aqui no país que nós vivemos, ainda é permitido pregar a palavra, anunciar o evangelho, porque tem países neste momento que nem sequer a Bíblia tu pode ter, senão tu é preso, condenado e executado. Irmãos, todas as vezes que tu pensar em não fazer a obra, olhe para as almas, olhe para as vidas, porque uma só delas, com base em Salmos de número 49, verso 8, vale mais do que o mundo inteiro, no sentido monetário. Porque o texto diz que nem toda a riqueza do mundo tem poder ou capacidade de pagar o valor de uma só alma. É por isso que desde lá do jardim, pastor, existe uma guerra incessante entre as trevas. Por quê? O centro dessa guerra são as almas. Porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina milhares e milhares de almas, imagina milhares e milhares de pessoas. Eu vou fazer uma conjectura só para tu ter uma ideia de quanto vale uma alma. Segundo a última estimativa, toda a riqueza global do planeta estima-se que está avaliada em mais de 530 trilhões de dólares. Se tu fosse pegar um dinheiro como esse e gastar durante 100 anos, tu teria que gastar 14,5 bilhões por dia. Agora, conjecturando com os irmãos na minha simplicidade, eu estou com 530 trilhões de dólares aqui na mão. Esse valor não chega nem um pé do valor da vida daquele traficante que está lá na boca de fumo e tu não tem coragem de pregar para ele. Não chega nem ao pé do valor da vida daquela prostituta que está lá no prostíbulo, e muitas vezes nós não temos coragem de pregar para ele. Não chega nem um pé do valor da vida daquele cachaceiro que nós passamos na frente do bar. Ele está lá dormindo de tanto que bebeu, diante dessa riqueza global. Comece agora, meu irmão e minha irmã, passar a analisar o que vale uma alma, o que vale uma vida, o que vale uma só pessoa, e vamos pregar independente, meu irmão, independente do que sucederá. Se tu tiver direcionado pelo Espírito Santo, vai, sem nenhum medo. Por quê? Porque o próprio Deus, o general de guerra, ele está indo na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Meu irmão, pode usar a palavra que Deus colocar na tua boca. Eu estava esses dias sozinho na rua, peguei uma caixa de som desse tamanho, irmão, fui no reduto do diabo, direcionado por Deus. Porque eu creio que a maioria sabe, eu saí da vida torpe, vivi no tráfico de droga por aproximadamente 10 a 12 anos. Deus direcionou, vai lá pregar. Eu fui lá onde que é a área de rivais que desejavam a minha morte.
Fui sozinho e Deus. Tu lembra que eu te falei? A escassez de pessoas dispostas a fazer a obra. Peguei aquela caixinha de som, um microfone sem fio, cheguei lá no reduto de Satanás, saí, irmãos, pastor, eu me lembro que veio um carro sulfilmado, que não dava para ver nada. Quando ele ia em uma direção, mas quando ele me viu, ele deu uma brecada, parou e voltou de reparou do meu lado. Pastor, eu olhei para Satanás assim, eu falei, Satanás, tu veio aqui me afrontar, né? Mas te prepare, com base na palavra eu vou te confrontar. Comecei a profetizar para a glória de Deus, com a autoridade que foi outorgada por Ele mesmo, a falência do tráfico de drogas. Que aquele lugar não seria um cenário de tiroteio, mas sim de avivamento. Não seria um cenário de morte, mas sim de vida sendo restaurada pelo poder da palavra. Cadê que o diabo falou alguma coisa? Quando tu vai direcionado pelo Espírito, lembra o que eu disse? Satanás terá que bater em continência, que ele reconhece que a autoridade maior não é ele. A autoridade maior é o Senhor dos Exércitos que está com você. A autoridade maior não é o inimigo de tua alma, que tem amedrontado com o seu exército de demônio na atualidade. A autoridade maior do Senhor dos Exércitos, com a comitiva de anjos que vai junto com você, guardando o território na qual você vai pisar para pregar a palavra de Deus. Vou finalizar agora. Escuta isso daqui. Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Dessas 8 bilhões, 5,8 não serve a Jesus. 2,2 professam a fé em Cristo. Só que dentre esses 2,2 bilhões estão os mormons, as testemunhas de Jeová e os católicos. Se formos fazer um cálculo em nossa estimativa humana, provavelmente não tem 1 bilhão de crente verdadeiro, compromissado com a palavra. Só que dentre todo esse número existe aproximadamente 3 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus. E dentre tantas pessoas, sabe quantos missionários que estão dando a vida por outras vidas estão espalhados pelo planeta? 66 mil aproximadamente. Isso é como um grão de areia no mar. Só que Deus, Ele está levantando uma geração de profeta e profetisa que está disposto a ir, por causa do tempo da última hora que nós estamos vivendo, que antecede o arrebatamento da tua noiva amada, a saber, a igreja, para ir em certos lugares, que muitos já não querem mais ir. Por quê? Porque não dá dinheiro, porque não tem oferta, porque não vai ter nenhum retorno monetário. Deus está levantando pessoas específicas, dispostas a fazer o que muitos não querem mais saber. Quem sabe tem uma projeção profética e divina lançada sobre a tua vida, semelhante a de Jeremias. Talvez tu não sabe, mas eu vou dizer algo para você e te dar uma informação. Deus tem coisas grandes na vida de cada um de vocês. Então não deixe esse sentimento de cabisbaixo lançar você para baixo, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você nunca será ninguém. Quem não pode, quem não consegue, quem nunca será mais ninguém, porque já está debaixo de uma condenação peremptória, é o diabo. Mas você, lavado, remido pelo sangue de Cristo, servo de Jesus Cristo, ainda existe uma promessa. Ainda existe um peso de uma promessa que através de você, Deus irá manifestar a tua glória, o teu poder, a tua magnitude, para que outras vidas se rendam na presença dEle, para que outras vidas se voltem para os caminhos dEle, para que outras pessoas se entreguem verdadeiramente para Ele, assim como um dia você se entregou.
Mas eu quero dizer algo para você, pelo amor de Deus, não deixa a sua concepção humana dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz. Quem não é capaz é o diabo de te parar. Você vai conseguir, para a glória de Deus Pai, fazer a obra do Senhor por excelência em sua plenitude, para que vidas sejam alcançadas e para que naquele grande dia, mediante as suas obras, tu receba um galardão que está reservado para a tua vida. Eu convido os irmãos a se pôr de pé em nome de Jesus.